Sobre a proteção de Deus e pela vontade do povo de Cacalândia, declaro aberta a presente sessão, havendo quórum regimental, iniciamos nosso trabalho. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a 38ª sessão ordinária, do segundo período legislativo da sexta legislatura, entre 9/8/2014 às 17h30. Pequeno expediente, leitura e votação da ata da 37ª sessão ordinária. Leitura das indicações 1246, 1247, 1248, de autoria dos vereadores Hélio César e Antônio Pereira. Leitura das indicações 1249 e 1250, de autoria do vereador André Gomes Ribeiro de Sol. Leitura do projeto de lei 723, 724, de autoria do Executivo Municipal. Leitura dos ofícios 017 e 018, de autoria da vereadora André de Sol. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata. Ata da 87ª sessão ordinária do segundo período legislativo da sexta legislatura, em 11 de agosto de 2014, às 17h30. Aos dias 11 do mês de agosto do ano de 2014, o plenário da Câmara Municipal de Cacalândia reuniu-se sob a presidência do vereador Everaldo Falcão Mendes, do PPS, secretariado pela vereadora Neuza Aquino Vieira, do PSB. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Aladir Isidoro de Oliveira, do DEM, Antônio Pereira, do PTN, Ana Paula Salles de Carvalho, do PT, Hélio César Mohamed de Oliveira, do PTN, Josivaldo Santos das Ilhas, do PDT, João Martins Lisboa Neto, do PMN, e a ausência da vereadora André Gomes Ribeiro de Sol, do PSB. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Senhora secretária, você deu a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida foi aprovada sem restrições. Grande expediente, leitura do comunicado 48.025, 49.999, 43.473, 25.208, 26.076, 13.187, 9.561 e 5.680 do Fundo Municipal de Saúde. Leitura do ofício 519 da Prefeitura Municipal de Cacalândia, leitura da indicação 1241 de autoria dos vereadores Hélio César e Aladir Isidoro, leitura da indicação 1293 de autoria do vereador Hélio César e Ana Paula, leitura da indicação 1294, 1245 de autoria da vereadora Neuza Aquino, leitura do projeto de lei 722 de autoria do Executivo Municipal. No horário do pequeno expediente, não houve vereadores. No grande expediente, os atributos da vereadora Neuza Aquino, que cumprimenta todos os presentes, parabeniza o aluno Alain e Victor, da Escola Valdemiro da Silva Moura, pela representação do município no JOE e pela conquista da medalha de primeiro lugar a nível estadual. Parabenizo o professor Elon por tal conquista dos alunos e pelo trabalho realizado pelos mesmos. A vereadora fala sobre o projeto do vereador Josivaldo e o mesmo pede à parte fala sobre o projeto de sua autoria, do Bolsa Atleta. Vereadora Neuza, com a palavra, agradece a presença de todos. Passo para a ordem do dia. Presidente suspende a sessão por 10 minutos. Ao retornar, o presidente solicita a senhora secretária que faça chamada nominal à emenda modificativa 010/2014 de autoria do vereador Aladir Isidoro. Votaram vereadora Aladir Isidoro, Ana Paula Salles de Carvalho, Antônio Pereira da Silva, Hélio César Mohamed de Oliveira, João Martins Bonete, Josivaldo Santos das Ilhas e Neuza Aquino. Todos votados com expressão sim, ficando aprovada a referida emenda por 7 votos favoráveis e 1 ausência. Em chamada nominal ao projeto 721/2014 de autoria do Executivo Municipal, votaram Aladir Isidoro de Oliveira, Ana Paula Salles de Carvalho, Antônio Pereira, Hélio César Mohamed de Oliveira, João Martins Lisboa, Josivaldo Santos das Ilhas e Neuza Aquino. Todos votaram com expressão sim, ficando aprovado o referido projeto por 7 votos favoráveis e 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Usa a palavra o vereador Aladir Isidoro de Oliveira, que cumprimenta todos os presentes, fala sobre o projeto que foi aprovado e fala sobre a emenda de sua autoria. A vereadora Neuza Aquino parabeniza o professor Elon pela conquista. E não havendo mais matéria para o expediente, o presidente coloca o Poder Legislativo à disposição de todos, declara encerrada a presente sessão, que para constar eu, Neuza Aquino Vieira, ela veio presenteada e será aprovada e assinada pelos membros da mesa diretora. Passamos para a votação da ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os que forem contra, queiram se levantar. Ficada aprovada por 3, 5, 6 votos, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos agora para a matéria do expediente. Solicito à secretária que faça a leitura da matéria do expediente. Indicação
Indicação 1246. Indica o senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário de obras, que, urgente, recupere as estradas do Chacareiro 1 na entrada da cidade, sendo que em algumas localidades as mesmas se encontram em péssimos estados. Justificativa. Essa indicação se faz necessária por ter agricultores com grande produção de produtos agrícolas, tais como legumes, verduras e diversas variedades, níveis e outros, produtos sendo eles o senhor Raimundo Antônio Evangelista e outros produtores. Sala das sessões, de autoria do vereador César Momédio Oliveira e Antônio Pereira. Indicação 1247. Indica o senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário de obras, que faça um bueiro manilhado na frente da Igreja Assembleia de Deus do setor Chacareiro 1. Justificativa. Essa indicação se faz necessária quando no período chuvoso há uma passagem de água em frente à igreja e se torna muito crítico o acesso da RO 140 até a localidade da igreja, tanto de carro como até mesmo a pé, dificultando o acesso. De autoria do vereador César Momédio Oliveira e Antônio Pereira. Indicação 1248. Indica o senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário de saúde, que seja providenciado calçadas e conserto do muro que se encontra caído há alguns tempos, em frente à nossa unidade básica de saúde, vulgo postinho de saúde. Justificativa. Essa indicação se faz necessária para melhor atender as pessoas enfermas que chegam no postinho e o referido muro para dar mais segurança no recinto. De autoria do vereador César Momédio Oliveira e Antônio Pereira. Indicação 1250. Indica o prefeito municipal Edmar Ribeiro Morim, juntamente com o secretário de obras, que viabilize os maquinários que irão fazer as estradas que dão acesso aos moradores na RO 101 e Chacareiro B40 e BC30. Justificativa. A presente indicação se faz necessária tendo visto que os tempos chuvosos já passaram e deixou as estradas em péssimas condições de tráfego, impossibilitando o transporte das produções dos moradores. De autoria da vereadora Delírio Ribeiro Bissol. Indicação 1249. Indica o prefeito municipal Edmar Ribeiro Morim, juntamente com o secretário de saúde, que viabiliza, mesmo que esporadicamente, atendimento com oftalmologista nas escolas. Justificativos. A indicação se faz necessária porque nas escolas temos alguns que necessitam de tal atendimento que são de famílias que vivem em vulnerabilidade. De autoria da vereadora Delírio Ribeiro Bissol. Projeto de Lei 723. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde do município de Cacaúde e dá outras providências. Projeto de Lei 724. Autoria do Executivo Municipal. Altera a redação da Lei Municipal número 393 de 2008. Não havendo mais nada. Ofício 018. Ao senhor prefeito municipal de Mar Ribeiro Morim, ao saudá-lo nesse momento, vem através do mesmo solicitar que viabilize juntamente com o DR 3 quebras-molas na RO 144, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdir Alberton. Devido à recuperação da rodovia, os carros estão correndo muito, colocando os alunos em risco de vida. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, vereadora Delírio Ribeiro Bissol. Não havendo mais matéria para o expediente, e antes eu quero aqui agradecer os vereadores e dizer que nós tivemos hoje pela manhã a visita do prefeito de Nova Venésia, Evandro Gava, que foi uma reunião muito importante para nós. Deu para perceber que o município tem alguns pontos que está avançado e tem muitos pontos que está correndo atrás, mas um intercâmbio de conversa, de diálogo nos norteou, né? Até nos incentivou a estar correndo atrás de alguns benefícios em prol da população. Quero dizer que fiz uma indicação, não consegui tirar do computador, que é uma indicação, um computador para cada agente comunitário de saúde. Eu já estou trabalhando junto ao executivo essa questão para atender, e a conversa com o prefeito foi boa, que serviu para elucidar um trabalho que está sendo implantado já em Santa Catarina. Eu gostaria de poder contar
com apoio dos vereadores, é um trabalho importante. E eu quero também dizer para os nobres vereadores que, respondendo um questionamento do salário dos agentes comunitários, tão logo o governo federal passe a depositar o valor da lei votada e sancionada recentemente, já publicada no Diário Oficial, o Executivo vai estar mandando uma lei para aqui, para que a gente possa estar adequando. Eu não vejo nenhuma dificuldade da gente estar melhorando, vereadores, a condição de trabalho dos agentes comunitários de saúde. Essa semana ainda, provavelmente na quarta-feira, tem uma reunião com 3 ou 4 agentes de saúde. Se for confirmada essa reunião e um agente que vem de fora, que vem trazer um pouco de conhecimento, se for confirmado, eu gostaria que todos os vereadores participassem. Eu vou estar informando aos nobres pares. E nessa questão dos notebooks ainda está amadurecendo, a gente indica, mas a gente vai buscar fontes para que o Executivo possa estar contemplando os agentes comunitários de saúde. Fora isso, o diálogo foi importante, foi bom. Aladim, você participou, vereador Aladim, com o prefeito de Nova Venécia? Ele é irmão do empresário Gava da cidade, uma pessoa com uma cabeça brilhante, um verdadeiro administrador, e tem muito que nos ensinar. Passamos a luz da tribuna. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. A tribuna fica livre do vereador Eusaquino Vieira por 10 minutos com a parte. Queria aqui cumprimentar a mesa diretora, nossos colegas vereadores, a comunidade presente, meu esposo, o site, e pedir aos colegas que a gente pudesse colocar de pé um minuto de silêncio em homenagem à filha da minha funcionária Vanusa, que nasceu morta. Eu queria também aqui agradecer ao presidente dessa casa, Genê Falcão, que assim, me deu todo o suporte, o apoio, enquanto eu fui a Porto Velho, sobre a Vanusa, que ela teve problemas sérios na gravidez dela, ela teve seu bebê. A menininha veio a óbito, o menininho está no UTI, em risco ainda. Vanusa, graças a Deus, saiu da UTI, já voltou para o HB, mas ainda muito debilitada. E que o presidente me deu todo o suporte para que eu pudesse dar apoio àquela família. Agradeço imensamente ao presidente, que eu perturbei o tempo todo ligando. Uma das coisas que me deixou chateada é estar ligando para cá e não conseguir. E falo com o secretário. Eu liguei para a Cleonice, não tinha a urna, o processo venceu, demorou-se para abrir o outro, e como esses trâmites demoram, não tinha ainda, não pôde me dar a resposta naquele momento. Liguei para o prefeito me atendeu, pediu para falar com a Rosa, a secretária Rosa também me atendeu, dizendo que a urna seria paga, mas que a secretária ia tirar do bolso para poder pagar porque ainda não tinha processo. Acho assim, essas coisas não podem acontecer porque é um momento muito doloroso. As famílias não têm condição, muitas delas não têm condição de arcar com essa despesa, estão sofrendo por uma dor e a gente lá tentando, difícil por telefone e para conseguir. O Gineiro me ajudou muito, agradeço a ele. E tem também a questão do traslado, que o município não para. Peço apoio dos vereadores, do presidente, porque a gente senta e vê uma possibilidade
de estar aí fazendo, analisando para que o prefeito possa mandar para essa casa um projeto, para que a gente possa custear o translado de Porto Velho até Cacaulândia, porque esse translado não é pago e as famílias carentes realmente a gente não tem condição, porque não é um preço assim muito acessível para as famílias. Né? E assim, eu peço ao secretário, estava até ali para que ele fosse ficar, o secretário de saúde, que consiga fazer com que os carros fiquem abastecidos, presidente. Né? Fique pronto que na hora de uma emergência ele pode sair o mais rápido possível. E que os oxigênios todo dia possam verificar para que não precise, né, nessa hora correr para trocar, para ver o que está acontecendo, para não demorar tanto a sair. Eu falo isso porque foi uma reclamação que a mãe dela fez comigo, que demorou muito a sair daqui, mas ela foi atendida, né? O problema foi na demora do carro, para arrumar um carro para poder sair, que tinha que abastecer, que o oxigênio não tinha oxigênio nos carros. Então isso dificulta um estado grave, um minuto é uma vida. Muito obrigada. Na verdade, quero aqui agradecer a presença do pastor Jorge. Nós votamos uma resolução recentemente, pastor. Eu acho que até foi um erro nosso em comunicar ao senhor, agradecer ao Rodrigo. Na verdade, vereador, como presidente da Câmara, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, que é poder estar dando o suporte necessário a qualquer vereador na hora que precisar, no momento fácil e no momento difícil. Eu fiz hoje um requerimento verbal à secretária de Ação Social, até na presença dela aqui, para que ela possa estar enviando para mim, para essa casa, verbal. Eu falei que ia fazer, acabou me passando, mas você pode pegar o telefone e ligar para a Cleonice. Eu fiz um requerimento verbal, eu falei que ia fazer, para que possa estar mandando para mim a data em que foi homologado o último pregão e todos os procedimentos que foram feitos para que a gente possa estar acompanhando. Outra coisa, não pode esperar secar o poço, principalmente de caixão. Vamos chegar lá por 5 ou 6, se ele citou 20, 5 ou 6 refaça, faz novamente um pregão, que aí não vai, as famílias que precisarem não vai. Em relação ao translado, não está contemplando o translado, nada impede que venha contemplar, que o procedimento venha a ser feito, porque às vezes não é toda a família que tem condição, não se pode mais carregar em ambulância, a lei, a Anvisa não permite. Então, poxa vida, talvez 300, 400 reais representa muito para uma família, mas não representa nada para o poder público, principalmente na hora que ela mais precisa. Quando a vereadora Neuza me contactou por telefone, falando do translado, eu falei, eu não vou falar com o prefeito e não vou falar com a secretária, não vou falar com ninguém. Traga, pega um prazo com uma funerária, assina alguma coisa, quanto que é? 400 reais. Pega, a gente resolve aqui. Faz uma parceria, busca até o próprio executivo, o prefeito, de repente pinta alternativas para se pagar. Porque não pode um corpo, uma vida, e mais o sofrimento da família ficar lá a mercê disso. Então é importante que a gente possa estar realmente averiguando as falhas da legislação. Se há uma falha, a gente tem que estar corrigindo. Só, presidente, que eu me esqueci, uma das questões que eu percebi muito, isso porque aconteceu com o Vanusa, eu fui lá, né? Esse é um caso de tantos outros que aconteceu. As assistentes sociais, o hospital não tem assistente social, essa família, a mãe dela ficou lá, simplesmente jogada nos bancos. Né, uma pessoa que tem uma pouca formação, não consegue correr atrás, as assistentes sociais do hospital ou daqui tem que pelo menos ligar, pedir para as assistentes sociais lá, né, receber, providenciar alimentação, que o hospital faz isso, um lugar para que elas possam dormir, uma casa de apoio, alguma coisa. Porque muitas das pessoas que vão lá não conseguem e os funcionários de lá não estão nem aí para ninguém. É muito difícil, gente. Eu assim, senti na pele o que essas pessoas que vão para lá ficam lá passam. É complicado.
tribuna fica livre ao vereador Ana César de Manete por 10 minutos com a parte. Gostaria de cumprimentar as minhas diretoras, os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, e parabenizar a vereadora Neuza por essa atitude, por ter feito esse trabalho juntamente aí, com a família, porque isso é muito importante, porque é nessas horas que as pessoas realmente precisam de um apoio, às vezes uma palavra amiga, ainda mais podendo ajudar assim, ali com conforto, trazendo pessoal, ajudando nas coisas que for preciso. Eu queria parabenizar o meu presidente por sempre estar nos atendendo e dizer que é nessas horas, a minha sogra, que eu nem cheguei a conhecer ela faleceu em Porto Velho, por não ter esse recurso, esse translado, e a família não dispôs do dinheiro, ela foi enterrada em Porto Velho. Isso é uma grande tristeza para a família, porque chega um dia de finados, não tem como em Porto Velho fazer aquele acompanhamento, né, fazer o dia da pessoa estar lá visitando o túmulo. Então, eu sinto na pessoa da minha esposa que é triste não poder, né, trazer a pessoa para velar no município, para ficar cuidando do túmulo. Lá vai ficar um túmulo lá cheio de mato, despreparado, às vezes se perde, que a pessoa nem sabe onde é o túmulo mais. Então, vereador, eu queria parabenizar você e dizer que realmente é uma coisa que a gente deve se atentar e deve melhorar esse caso. Porque também estive ali com o Maxwell hoje, queria até parabenizá-lo, demorei de parabenizá-lo, porque a gente tem que dar tempo à pessoa para ver. E eu acredito muito no Maxwell, ele está dando conta do recado, atende a gente muito bem. Queria agradecer da tribuna dessa casa, Maxwell. Hoje mesmo estive lá, precisando do serviço da saúde, e ele sempre com aquele carinho, com aquela atenção, já porque a gente também é amigo de longa data. Então isso é muito importante. Mas com a saúde, a gente vê, como eu já fui secretário também, senhor presidente, as dificuldades da saúde. Ele estava reclamando hoje que todo dia é um problema e a gente resolvendo. Eu falei para ele, mas ainda bem que você está tendo bala na agulha com o prefeito está disputando, né? Perguntei para ele, ele falou, não tem problema, a gente monta o processo, a gente corre a exposição resolvida. Então isso é muito importante. Também queria te dizer do orgulho grandioso que a gente tem de falar para vocês de quando a gente ajuda um parlamentar e ele às vezes nos satisfaz com emenda. E hoje eu quero falar de Carlos Mário, viu, Eugênio? Porque para nós antigamente nós só tínhamos um deputado que disse que era o pai de Cacauana, né? Que era o deputado Moreira Mendes, que muito ajudou o município também, que era considerado como pai. E acredito que no mandato ele não conseguiu mandar o que o Carlos Mário conseguiu mandar. Quase R$1 milhão em 4 anos. Isso é um marco que tem que ficar no município de Cacaulândia, porque foi, se eu não me engano, foi 2 tratores, 2 emendas de asfalto, 2 caminhões e um compactador de lixo, um R$4.000. Me ajuda aí, presidente. Então, na somatória desses recursos, vai dar quase R$1 milhão. Então, e esse cidadão hoje vai estar aqui no município de Cacaulândia às 7 horas, até convidar todos aí, o Saites, o pastor, o Rodrigo que está aí, convidar lá para uma grandiosa reunião que vamos ter junto com o Carlos Magno, que hoje é pré-candidato a vice-governador do estado de Rondônia, junto com a Jaqueline Cassol, e vai estar lá o senador Cassol, Jaqueline, Dona Ivone Cassol, que é pré-candidata ao Senado. Então, a gente convida vocês, e é com muito orgulho e satisfação que a gente faz parte desse grupo, dessa família, onde que já passou, governou esse estado e o povo sente saudade do seu presidente. E também dizer um pouco das indicações que fiz hoje. Hoje, na parte da manhã, peguei o carro da Câmara e tive a oportunidade de passar pelo setor chacareiro, e a gente foi levantado algumas demandas ali com o irmão Antônio Evangelista, senhor presidente, que é a questão da frente da igreja ali, que quando chove fica muito cheio de lama, então ali tem que ser manilhado, tem que colocar um bueiro manilhado ali, e acredito que é uma questão de evangelizar. Ali eles estão trabalhando com pessoas, e ali é uma dificuldade muito grande, pastor, de chegar da RO-140 até na igreja, e ali a gente sabe que a participação do pessoal do chacareiro é muito grande ali. De vez em quando tem um trabalho, o pessoal aqui da cidade vai lá fazer um trabalho lá, então é um serviço de grande valia, e que eu acho que o executivo deve ter uns bons olhos para esse serviço. E também a questão do Jânio lá, que está plantando as coisas lá, que ele foi até o irmão lá, o Antônio, que me levou lá no plantio,
que eu sabia que tinha um plantio, mas eu não sabia da grandiosidade, gente. Eu quero que vocês tirem um tempinho, façam uma visita para vocês verem como que está aquela coisa. Tem irrigação, lá tem milho, giló, quiabo, alface, uma fartura tremenda. E o que eles estão precisando lá? Eles estão precisando de uma estrada de melhor qualidade, estão precisando fazer uma valeta. Quando chover agora, a enxurrada vai passar dentro da roça do homem, onde está preparando para fazer um plantio. Então, essas indicações que eu fiz hoje é mais essa questão. E deixar por último aqui, gente, eu tive uma ideia, desde a mandado passado a gente vem pedindo a calçada e um pedaço do muro que está quebrado. E hoje me deparei aqui, ó, o Maxwell me mostrou, até parabenizar ele, viu, senhor presidente, me mostrou aqui, ó, que já tem um projeto feito para fazer a calçada e o muro do hospital. Ó, para você ver que beleza que vai ficar o nosso hospital municipal. Então, é uma ideia que eu tive, depois fui lá conversar com ele, mas eu já tinha feito a indicação para reforçar. E que bom que o Maxwell está tendo esses olhos e vendo, porque o hospital sempre foi referência aqui no município de Cacolândia. Que eu tenho um filho que nasceu aqui no hospital. Antigamente, aqui fazia cesárea e parto normal aqui, pastor. Então, o hospital de Cacolândia sempre foi referência em todas as administrações que passaram. E eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor a esse hospital, que já salvou muitas vidas, que já nasceu criança ali, né? E hoje está na mão de uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, e eu queria parabenizar ele mais uma vez. E essas são minhas palavras. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir também aos vereadores, é uma questão muito pequena, já sentei inclusive com o prefeito, com o secretário, com a Daílton, solicitando o repatriamento, talvez nem seja a palavra correta, mas que traga o pessoal do conselho cá para baixo. Eles estão na sala lá em cima, estão muito desconfortáveis, conselho tutelar. Aí sugerimos para o prefeito que voltasse novamente para uma sala ali. Eu até me esqueci, até uma questão de logística, facilidade, privacidade, que requer muito do conselho. A minha emenda foi para um fax, para um computador, para a manutenção do carro, mas eu vou fazer um requerimento, porque na verdade existem forças adversas a essa vida, até para criar um choque, medição de força política e tal. E eu fui desprovido de tudo isso aí e pedi ao prefeito, e nós justificamos porque o Adailton já tinha ouvido as conselheiras aqui, já estava preparado. Então, semana que vem eu vou fazer um documento. O prefeito também se prontificou e tal, mas assim, até como sugestão via documento, eu gostaria de poder contar com o apoio dos vereadores, porque vindo para aqui fica melhor. A questão do motorista do gabinete, o motorista da saúde pode dar suporte. Lá em cima fica sem motorista a obra e tal. Aí foi uma sugestão das conselheiras que pudessem vir para cá, ter uma chave, ter privacidade, ter um fax, porque vem documento da promotoria que envolve criança e às vezes precisa preservar o nome e as fontes. Tá? Eu gostaria de poder contar com o apoio dos vereadores. É uma causa justa. Está na Secretaria de Ação Social, uma sala. Ela fica bem aberta, fica bem. E tem casos que precisam de uma certa privacidade, né? Então, com a palavra, a vereadora Beli Bissoli, por 10 minutos com a parte. Cumprimento a minha diretora, aos colegas, aos meninos do site, Rodrigo, pastor. Atrasou, hein, pastor? Gente, eu vim a essa tribuna hoje expor um sentimento a nós, vereadora Neuza, do PSB, pela perca tão sofrido do nosso querido candidato, né, a presidente da República, Eduardo Campos. Acredito que não só nós do PSB, mas toda a população, todos nós brasileiros, perdemos um político, como dizem vários políticos, né?
um jovem, um sonhador, mas que sonhava com os pés no chão e acreditava, né, que o nosso país poderia ser diferente. Enfim, eu falo por mim, fiquei muito sentida com a tragédia, se levando em conta o sofrimento da família, a esposa, os 5 filhos e todos, todos os membros da família, tanto dele quanto dos demais que também morreram naquele trágico acidente. Quando o vereador Neuza estava falando sobre a situação lá de Porto Velho, é importante, vereadora Neuza, que a gente passe por situações assim, né? Eu estive juntamente com o vereador Genê Falcão em Ariquemes, o vereador Aladir em Porto Velho, e fomos até o hospital fazer uma visita para uma conhecida nossa lá do B40 que estava internada lá, teve uma cirurgia, mas graças a Deus ela nem foi bem atendida, mas tinha uma senhorinha lá, né, senhora Aladir? A senhora Aladir até falou com o rapaz lá que a senhorinha era tia dele, uma senhorinha de quase 70 anos, que já estava há 5 dias deitada numa maca no corredor, com a perna quebrada, e que ainda não tinha tido atendimento lá dentro. Então, é por isso que cada vez mais a gente tem que valorizar aquilo que o município faz. Que o município não faz tudo pela saúde, porque nós não temos potencial para isso. Mas aquilo que o município tem competência de fazer, nós estamos fazendo. O dever de casa do município está sendo feito dentro da saúde. Quero falar da indicação que eu fiz, vereador Gileiro, e me lembro que você, já no seu mandato passado, já havia feito essa indicação, que é solicitando, até gostaria que o secretário de saúde estivesse aqui, mas ele já foi, da Secretaria de Saúde, o oftalmologista, para que dê atendimento às crianças, às escolas, que tem criança na escola que nós detectamos que tem problema de visão, e que já conversamos com o pai vira e diz assim: eu não tenho como fazer o exame de vista. Ou às vezes ele tem como fazer o exame de vista, mas não tem como correr atrás, não tem como comprar o óculos. E não é um caso, são vários casos. Nós não queremos, né, vereador, você disse na sua indicação, e eu reforcei sua indicação hoje, nós não queremos um oftalmologista que fique lá todos os dias, não. Nós queremos um atendimento com essas crianças que precisam desse atendimento, né? Eu acho que uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, mas que a gente consiga, através da Secretaria de Saúde, porque através da Secretaria de Educação acho que será impossível, né? Porque o psicólogo a gente conseguiu através do CRAS, né? Mas que a Secretaria de Saúde possa estar nos viabilizando isso, porque essas crianças que necessitam desse tratamento, vereador Hélio, eles acabam tendo uma deficiência no aprendizado deles devido a não estarem conseguindo enxergar direito. Eu quero também parabenizar o secretário de Saúde. Chegou lá para a escola na região do B40 um morador, senhor presidente, cujo filho é um menino especial. E o secretário de Saúde já esteve na casa dele, qual fez um compromisso, está levando ele toda quarta-feira ao médico em Ariquemes, então a Secretaria de Saúde vai estar disponibilizando um transporte para levá-lo para lá. E também não poderia deixar de dizer do pronto atendimento da Secretaria de Educação quanto ao pedido que fizemos em algumas rampas. Quer dizer, a nossa escola não existia nada de acessibilidade. E com a vinda desse menino, no outro dia já foi para nós o menino da obra e hoje ela não está dentro do programa, né? Mas pelo menos o básico para que ele possa se locomover dentro da escola. No outro dia a equipe da obra onde estiveram lá já fizeram. Então eu acredito que é dessa maneira que a gente consegue para resolver os problemas juntos. Tem também a indicação que eu fiz um ofício ali direcionado ao prefeito, e fiz um outro ofício direcionado ao diretor do DR, caros colegas. A região do B40 ficou muito boa, a recuperação da RO 144, mas está nos deixando muito preocupados. O trajeto, né, os carros passam ali correndo muito, e se tiver alguém na frente, gente, não sei como ainda não aconteceu um acidente.
Então eu fiz um ofício para o prefeito, solicitando que ele solicite do DR, e fiz um outro já diretamente para o diretor do DR, solicitando que seja construído e sinalizado, né, naquela rodovia ali, tem uma escola. Porque está para acontecer uma tragédia naquele ponto ali, grande. Tem vários caminhões de troca que trafegam ali todos os dias. Gente, o que eu tive que falar é só isso. Quando eu fiquei sabendo, vereadora, da questão da criança lá, através do Deus, eu prontamente coloquei o carro da Câmara à disposição, mas eu sugeri, e parece que foi acatado, foi uma sugestão, que usasse os serviços do Ideu, que tem boa vontade, nos dias que ele vai entregar merenda, que pode atender a questão da PAI, e parece que ficou pacificado assim. Mas assim, no momento que a vereadora que é da região, que é da escola, sentir dificuldade, a gente arruma alternativas para poder estar solucionando esses problemas. Estamos aqui para... mas isso pode, isso não pode. O que não pode, vereadores, é a comunidade, uma pessoa com deficiência, uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, seja qual for, passar por dificuldade, e a gente tendo como dar o suporte, ainda que não seja, o nosso papel é indicar, sugerir, fiscalizar, mas nós temos como dar esse suporte sempre. Tá? Aproveitando, senhor presidente, já quero também, porque na época, o ano passado, que nós solicitamos o atendimento psicológico na escola, acredito que lá no Cunha Marechal tenha também, que na Escola Nelson tenha também, crianças com defasagem. Então, o argumento que nós tivemos na Secretaria na época, senhores vereadores, era que a psicóloga não nos atendia devido à falta de transporte. E aí, eu me comprometi a conversar com o presidente e conseguir o transporte. Se o problema era transporte, nós tínhamos o carro. Aí vi que vai ser com o presidente colocou o carro na Câmara à disposição a cada 15 dias para levar a psicóloga para fazer o atendimento para essas crianças. Não nos procuraram até hoje, mas eles receberam um documento dizendo isso. Mas a gente agradece, presidente. Eu agradeço em nome de todos da escola e em meu nome também a prontidão sua em nos atender. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente, passamos à ordem do dia. Suspenda a sessão por 10 minutos. No meio... solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Votação do requerimento 648 de autoria da vereadora Davi Gomes Ribeiro de Soria. Votação do projeto de lei 712 de autoria do Executivo Municipal. Votação da emenda aditiva modificativa 008 de autoria da vereadora Neuza Quinvieira e Ana César Mamed de Oliveira. Votação da emenda aditiva modificativa 009 de autoria da vereadora Neuza Quinvieira e Ana César Mamed de Oliveira. Suspenda a sessão por 10 minutos. No meio, a vereadora Neuza, a emenda 008 e o vereador a emenda 009. E gostaria aqui, enquanto os vereadores encaminham para a sala das comissões, dizer, vereadora Paula, que o projeto do IPTU já, que o doutor Valdeci não podia participar hoje, mas a gente, na semana que vem, precisa estar votando o projeto, vereador João, porque aquele aposentado que tem 2 terrenos, ele não está sendo contemplado com a lei. No entendimento do executivo é que ele tem 2. Eu acho que devia isentar de 1 e ele pagava de 1, mas ele está perdendo o incentivo. Então a gente vai deixar a lei mais explícita. Eu conto com o apoio dos vereadores aí, que a gente está votando isso já na segunda-feira. Passamos agora para a emenda aditiva e modificativa número 008-009-2014. Referente ao projeto de lei 712. Dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 2º e insere o parágrafo 3º no projeto de lei 712 de autoria do Executivo Municipal. Vereadora Laís Isidoro de Oliveira. Sim. Vereadora Ana Paula Salles de Carvalho. Vereadora Davi Gomes Ribeiro de Soria. Sim. Vereador Antônio Pereira da Silva. Ausente. Vereador Ana César Mamed de Oliveira. Sim. Vereador João Martins Boné. Sim.
Vereador Josivaldo Santos das Viges. Vereadora Neuza Aquino Vieira, sim. Vereador Everaldo Falcão Mendes também. Sim. A emenda fica aprovada por 7 votos favoráveis e uma ausência. Passamos agora à votação do projeto de lei de número... Não, projeto ou emenda? Projeto com emenda. Aliás, a emenda aditivo modificado de 009. Na nova redação, artigo 5º e artigo 7º ao projeto de lei 702 de autoria do Executivo Municipal. Vereadora Ladiz Idoro de Oliveira. Sim. Vereadora Ana Paula Salles de Carvalho. Vereadora Adeli Gomes Ribeiro Pissoli. Sim. Vereador Dano Pereira. Vereador Hélio César Mamed de Oliveira. Sim. Vereador João Martins Boneto. Sim. Vereador Josivaldo Santos das Viges. Sim. Vereadora Neuza Aquino Vieira, sim. Vereador Everaldo Falcão Mendes André. Sim. Fica aprovada a emenda 009 por 7 votos favoráveis e uma ausência. Passamos agora para a votação do projeto 712 com as emendas 008 e 009. Vereadora Ladiz Idoro de Oliveira. Sim. Vereadora Ana Paula Salles de Carvalho. Vereadora Adeli Gomes Ribeiro Pissoli. Sim. Vereador Antônio Pereira. Ausente. Vereador Hélio César Mamed de Oliveira. Sim. Vereador Everaldo Falcão Mendes André. Sim. Vereador João Martins Lisboa Neto. Sim. Vereador Josivaldo Santos das Viges. Sim. Vereadora Neuza Aquino Vieira, sim. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis, não, 7 favoráveis e uma ausência. 8 votos favoráveis e uma ausência. Passando agora para a explicação pessoal. Havendo ninguém inscrito para as explicações pessoal, agradecemos a presença de todos e colocamos o Poder Legislativo à disposição de todos. Solicito ao senhor secretário que lave a presente ata e declare encerrada a presente sessão. E convido todos para a reunião.